capítulo 16 e versículo de número 31. Livro dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 16, versículo de número 31. Quem achou diz amém. Quem ainda não achou, desespere por mim. Glória a Deus. Atos após João, no capítulo 16, no versículo 31. Glória a Deus. Vai procurando e dando glória, igreja. Glória a Deus, Jesus. Cada glória que você dá é uma vitória que você recebe. Aleluia. Glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor, no versículo de número 31. Eles responderam: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Pode se assentar, feche os olhos, dando muita glória a Deus. Amém? Nesta noite, o que toda a igreja vai ouvir, peço que vocês guardem na tábua dos seus corações, escrevam em seus corações, porque o Senhor vai revelar algo aqui nessa noite que vai servir para vocês, para aumentar a nossa fé, primeiramente a mim, após vocês, amém? A palavra do Senhor aqui no livro de Atos nos mostra, neste capítulo, aonde a situação começava com Paulo. O apóstolo Paulo estava juntamente com Silas, Marcos e Lucas. Estavam eles em uma viagem missionária à Macedônia. E ali, em uma viagem missionária à Macedônia, eles pararam na cidade de Filipos. Ali na cidade de Filipos, eles estavam pregando o Evangelho. A Bíblia vai nos dizer que, em meio ao caminho, uma mulher que tinha um espírito de adivinhação, ela seguia os apóstolos, e naquilo ela estava perturbando muito o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ao perceber aquela situação, ele se incomoda bastante. Depois de alguns dias, Paulo pede para Jesus repreender aquele espírito de adivinhação. De repente, alguns homens que lucravam com aquela mulher, com aquele espírito de adivinhação, eles percebem o prejuízo que tomam financeiramente. E de repente, por ter essa fato feito por Paulo, em nome do Senhor Jesus Cristo, de repente Paulo é lançado à prisão junto com Silas. Aqui começamos a dizer que Paulo e Silas é lançado na prisão. A Bíblia vai nos dizer que eles são açoitados naquele lugar e são presos devido àquele fato. E a palavra do Senhor nos mostra que quando Paulo e Silas estavam na prisão, quando dava meia-noite, Paulo e Silas começam a orar a Deus. Paulo e Silas em uma situação complicada, eles não olharam para a sua tribulação, o pensamento deles estava em Deus, e de repente uma situação difícil, Paulo e Silas começam a orar, e de repente o Espírito Santo desce sobre aquele lugar, e estremece as cadeias, e toda a prisão é arrebentada. Irmão Paulo, o que eu aprendo com isso? Em situação difícil, louve a Deus, porque Ele vai estremecer o inferno. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus, igreja. Oh, glória a Deus, aleluia. Meu Deus, meu Pai. Aqui o Senhor nos mostra que quando Paulo e Silas louvavam, aquela prisão estremece e é arrebentada. De repente, aqueles presos começam a sair. E aquele carcereiro que estava por conta de tomar ali dos presos, ele percebe que há uma fuga, e de repente ele se desespera, porque foi colocado a cargo dele de guardar os cárceres, e aí de repente eles fogem. Aquele guarda acreditava em sua mente que aquilo acabaria com a sua vida, então ele preferiu se matar. A Bíblia vai nos dizer que aquele guarda pega a espada, e quando ele vai se matar, Paulo brada de longe e disse: não faça isso, oh glória. E quando aquele homem olha para Paulo, ele sente a presença do Espírito Santo. A Bíblia vai nos dizer que aquele guarda vira para Paulo e disse: o que faço para ser salvo? E Paulo replica para ele: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus.
cristão hoje. Muitos têm pregado da seguinte forma: a salvação, ela é individual. Eu quero tirar isso do coração de todo mundo que está aqui nessa noite. A salvação, ela não pode ser só individual. Ou melhor dizendo, você tem a opção de arrastar almas com você para os céus. Oh, glória a Deus. Ô irmão, prova para mim isso na Bíblia. A Bíblia nos vai dizer lá no livro de Gênesis que Deus achou somente um homem justo na terra, por nome de Noé. Mas a minha Bíblia não conta que só Noé foi salvo. A minha Bíblia vai dizer que foram 8 almas salvas. Quantas almas, igreja? 8 almas. Se Deus fala que só Noé merecia ser salvo, então por que 8 foram salvos? Porque Noé creu no Senhor e ele e a sua casa foi salvo. Como glória, quem crê nisso dá glória. Aleluia, Jesus, amém. A verdade, irmãos, é que o maior projeto de Deus na vida de uma família, da vida da pessoa, é a família. Mas entretanto, Satanás luta de uma forma sobrenatural. Oh glória! Muitas das vezes nós clamamos ao Senhor, às vezes estamos na presença de Deus, mas seu filho, seu pai, sua mãe, o seu familiar, ele está nas mãos de Satanás. E muitas das vezes nós sofremos por isso. Quantas vezes vamos orar, quantas vezes não temos mais palavras, nossa alma está gemendo, nós estamos clamando e falando: Deus, eu não aguento mais. Pai, muda essa situação, muda meu cativeiro, a ponto de chorarmos, a ponto de nos derramarmos. Mas a minha palavra, no livro de Salmos, capítulo 56, versículo 8, diz que Deus recolhe as tuas lágrimas, coloca no teu odre e leva ao nível dele, e ele vai transformar em bênção. O teu choro vai ser transformado em bênção. O Salmo 127 vai nos dizer: aqueles que plantam com choro vão colher com alegria, vão trazer consigo os seus olhos. Esse choro, ele vai ser transformado em bênção. Você não tem gemido à toa, porque quando você chora, Deus envia um anjo do teu lado. Ele pega aquelas lágrimas, leva até o alto dos céus e realiza o teu desejo. Oh glória, dá glória para Deus aí, igreja. A palavra do Senhor nos diz lá no livro de Mateus, capítulo 21, versículo 22: tudo que pedires em oração crendo, recebereis. Meu Jesus não é mentiroso. Ele disse que se você orar para o monte, passa para o mar, ele passa. Mas sabe qual é o problema nosso? O nosso mau lado é acreditar que tem que ser feito na nossa hora. Não é assim. O nosso tempo não é o tempo de Deus. O monte ele vai para o mar, a sua família vai ser salva, seus sonhos vão ser realizados. Mas é no tempo de Jeová, Rafa, é no tempo de Javé, é no tempo do Deus poderoso. E Deus criador dos céus e da terra. Dá glória para Deus aí, igreja. Eu quero contar um testemunho a qual o Senhor fizera na minha vida. Quando eu tinha aproximadamente 17 anos, a minha mãe com 40 anos veio a falecer. A minha mãe tinha fé no Senhor, mas não era entrega de corpo, alma e espírito. E em meio à grande tribulação, a minha mãe falece, deixa meu irmão com 8 meses na época e mais 4 irmãos. Passamos uma luta muito grande, só Deus sabe. E eu não conseguia compreender o porquê daquilo. A minha Bíblia, onde eu lia, dizia que se não aceitarmos o Senhor Jesus Cristo, não aceitarmos seus mandamentos em nossos corações, nós perecemos ao profundo abismo, o inferno. E de repente eu começava a me entristecer muito ao acreditar que a mulher que eu tanto amava estava no inferno. Aquilo doía a minha alma. E certo dia eu estava no ônibus e um jovem pregava dizendo: ser bonzinho não salva ninguém. Não adianta ser uma pessoa boa, tem que aceitar Jesus como o único Salvador. E aquilo me entristeceu ainda mais. Eu ia aos cultos e eu só chorava. Eu entrava em desespero e em prantos. Com o tempo o Senhor sarou as minhas feridas. Com o tempo eu busquei o Senhor. Em certa madrugada, estava eu orando pelas madrugadas, e o Senhor me mostrou algo
o Senhor me mostrava a minha mãe caminhando, e de repente ela virava para mim e dizia: eu conhecia Jeová. E aí veio um anjo e levou ela para o alto dos céus. O anjo levou a minha mãe para os céus. Deus tira a alma do inferno para realizar a tua vontade. Aleluia, Jesus. Oh, glória. Glória a Deus. Satanás, ele trabalha contra a tua família por sua causa, porque você é ungido. Ele não tem autoridade para tocar em você, então ele usa os adeptos dele para te atingir. É por isso que você sofre, é por isso que você geme, mas até seus inimigos vão ser salvos. Irmão, prova para mim na palavra, Provérbios 14, 28. O justo, até seus inimigos têm paz com ele. Com glória, com glória. Deus vai salvar sua família. Arrasta sua família. Ei, crente, entende uma coisa: o cristão às vezes chora, ele geme, às vezes somos fraquinhos mesmo, mas você tem que entender: quando bate o joelho no chão e você ora, ou o céu desce, ou você leva os céus para o alto. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, glória. Glória a Deus, ó Pai. Toda a sua família vai ser salva, toda a tua casa, ninguém vai ficar para trás. Certo dia eu estava orando e Deus falava comigo: tem autoridade do Espírito Santo. Às vezes o crente ele tem essa falha, às vezes ele não entende a força dele, não nele mesmo, mas em Cristo Jesus. Porque Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece. Lá no livro de Lucas, no capítulo 13, versículo 18, o Senhor nos fala: eis que vos dou autoridade para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. Levanta a tua cabeça, não deixa Satanás te dominar. Erga a tua cabeça, dá glória a Deus, que ele pisa na cabeça da serpente. Porque a Bíblia vai dizer, lá no livro de Filipenses, que o Senhor vai colocar Satanás debaixo dos vossos pés. Esta é a promessa do Senhor. Dá glória, igreja. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, glória. Em todo tempo que dar graças. As lutas vêm mesmo. Te levo no livro de Isaías, capítulo 53, a partir do versículo 12. O profeta Isaías vai revelar para a gente que Jesus vai ser moído, mas isso é do agrado de Deus. O apóstolo Pedro fala em teu livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8: é agradável a Deus que padecemos em seu nome. É uma sina que temos que levar, são as batalhas. Mas em Salmos 45 disse: ó valente, cinja tua espada na coxa, vai para a batalha, porque nessa noite o Senhor derrama a tua armadura, o Senhor coloca capacete no coração, cinja os seus ombros com a justiça, calça os seus pés com o evangelho na graça. O Senhor coloca a espada, que é a palavra da verdade, e sobretudo, igreja, receba o escudo da fé. Receba. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, glória. Meu Deus, meu Pai, temos que ter o entendimento que nós alcançamos tudo. Infelizmente, nós crescemos acreditando que não podemos nada. Quem sabe como um elefante é tratado no circo? Um elefante, quando ele ainda é bebê, no circo eles amarram os pés dele a um poste bem fino. Por ser filhote, ele não consegue arrebentar aquela corda. E ele vai tenta por vários anos, vários meses, ele percebe que aquilo não pode. E quando aquele elefante está pesando toneladas, ele tem poder para sair para onde ele quiser, porque ninguém segura nada. Porém, está no psicológico dele que ele não consegue mais sair daquela corda desde quando ele foi ensinado como criança. O cristão é assim. Somos ensinados a ser fracos, não podendo fazer nada. Mas meu Deus revela para ti nesta noite que você tem a força de um elefante, não nos seus braços, mas nos seus joelhos. E quando você dobrar teu joelho, Jeová vai abrir
teu favor. Oh glória, quem crê nisso, dá glória para Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Oh, glória. O Senhor Jesus Cristo, Ele chora por nós. Quero passar para a igreja um encontro que eu tive com Jesus maravilhoso. Nesse último domingo, eu estava de manhã na minha casa e o Senhor me dá uma visão tremenda. O Senhor Jesus Cristo, eu tive um encontro com Ele e Ele fazia a seguinte pergunta para mim. Oh glória, e andava séria, que faço e anda. O Senhor fazia a seguinte pergunta para mim: por que nós mais amamos sofre mais? E anda lá bastante, que faço e anda. Para quem tem entendimento, eu vou esclarecer melhor. Para quem eu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo ama, porque esses sofrem mais. Ele me fazia essa pergunta e eu meio atrevido fui falar com ele: mestre, é por causa das nossas obras? Não é o meu amor por vocês que é grande, é o meu amor. Satanás tem inveja, aquele do teu lado tem inveja, no teu vizinho tem inveja, então ele se levanta contra você, porque a luz incomoda as trevas, a luz ela dissipa as trevas. Você vai incomodar mesmo, mas não liga não, grande é o seu galardão. Receba a igreja. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Oh, glória. Glória demais, Senhor. Oh, glória a Deus. Glória, tenha em mente, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo que eu pedi, orando, crendo, eu recebo. Meu mestre não é mentiroso. Quantos aqui querem intimidade com Cristo? Temos que rasgar o coração e deixar o amor de Deus entrar. O apóstolo Pedro, João, Tiago, 3 apóstolos que andaram com Cristo como se fossem irmãos. Eles escreveram: amai ardentemente uns bons aos outros, para que recebam a graça do Senhor Jesus. E anda de cavaço, e anda, bate palma para Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu quero trazer para a igreja que Satanás ele se levanta, mas é só para cumprir a palavra. Até Satanás tem que cumprir a palavra, entendam isso. Ele esperou 4.000 anos só para Jesus pisar na cabeça dele. Entendam que até Satanás tem que fazer aquilo que Deus ama, porque Isaías, no capítulo 45, no versículo 7, vai dizer: eu crio as trevas e faço a luz. Eu crio o bem, eu crio todas as coisas, diz o Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia, Pai. Oh, glória. Tudo está nas mãos de Deus, mas temos que saber pedir, porque o Senhor Jesus Cristo fala que falhamos nisso. Mal pedimos e quando pedimos mal. É verdade. O pastor Alex Gonçalves contou uma situação a qual eu gostaria de também passar à igreja. Ele disse que uma certa mulher estava com o seu marido e esse marido dela teve um câncer. E de repente, ela o levou ao hospital e o médico disse: o seu marido tem 1 semana de vida. E ela disse: meu Deus é o Deus da cura, eu vou vencer esse câncer na oração. E ela disse para o filho dela: não deixa ninguém incomodar, porque eu vou orar até Deus curar meu marido. O problema estava na forma de fazer oração. O pastor disse que quando essa mulher se deparou com um certo mendigo, o mendigo disse para ela, bateu a porta da casa dela e disse: preciso comer, vestir, preciso de ajuda. E ela dizia: você não sabe o que eu estou enfrentando, não me incomoda. Fechou a porta na cara do mendigo e foi orar. E ela fazia a seguinte oração: Deus, eu te conheço. Deus, eu sou tua serva, cura meu marido. 2 dias depois, aquele mendigo bate na porta de novo e ela fecha a porta na cara dele e vai orar para Deus e diz de novo: Deus, eu sou tua serva, eu te conheço, cura o meu marido. A terceira vez, aquele mendigo vai novamente bater na porta pedindo comida, pedindo ajuda, e ela fala: você não sabe o que eu estou enfrentando. E só me começou a orar: Deus, eu te conheço, Deus, cura o meu marido, eu sou
glória. Oh, glória. Uma irmã é tomada em profecia e diz para ela: assim diz o Senhor, você diz que me conhece, mas eu fui na tua casa 3 vezes, tu bateu a porta na minha cara, você não me conhece, vai se converter. Oh, glória. Oh, glória. Mas ela recebeu a repreensão, ela se converteu e o marido dela foi salvo. Essa história serve pra gente. Às vezes pedimos: Deus, salva minha família, salva minha casa, mas aí maltratamos de outra família, aí levantamos todo mundo de outra família, aí ajudamos todo de outra família. Temos que rasgar o coração, permitir o amor de Deus entrar e fazer morada, e fazer morada. Receba a igreja. Oh, glória a Deus. Oh, glória, Pai. Oh, glória. Este é o sermão desta noite, que venhamos receber essa palavra. Então aprendemos nessa noite que a salvação não é somente individual. Podemos arrastar nossa família inteira para o céu, não por nós, porque somos fracos, pobres e miseráveis, mas pela graça de Jeová Rafa, Jeová Jireh, Jeová Nissi. Ele pode, Ele consegue. A grandeza do nosso Deus é tão grande que a Bíblia vai falar que para Deus enxergar os céus e a terra, Ele tem que se inclinar, porque Ele é grande. A Bíblia vai nos dizer que Deus pega as ilhas na palma da tua mão, que Deus se assenta no globo terrestre. A terra é para escabelo nos pés do Senhor. Não temas, porque eu sou contigo. Nem te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. E anda a meu Deus, oh glória. A chama que há em ti não se apagará. A chama que há em ti não vai ser apagada por Satanás. Você vai ser levantado na tua casa como cabeça. Vejo colunas de fogo aqui nessa noite, não só da igreja, mas da tua casa, da tua família, da tua rua, do teu bairro, da tua cidade, da tua nação. Oh glória. Lianda la baxere, lianda ne que faço ne calabaxere, ore canta la pare. Meus irmãos, não vamos esfriar, porque Jesus, Ele adverte a igreja de Laodiceia. No livro de Apocalipse, no capítulo 3, Ele vai falar que a igreja de Laodiceia é morta. E o que Jesus vai fazer para a igreja morta? Vomitar-te-ei na minha boca, antes fora frio ou quente. Ei, irmãos, é difícil, a luta vem mesmo, ela vem para gemer nossa alma, o nosso espírito. Quero revelar algo para vocês aqui. Tem dia que eu não tenho mais lágrimas, tem dia que eu não tenho mais voz, a minha alma grita socorro. Deus, para onde eu vou? Eu sou perseguido onde eu estou, eu sou perseguido como estou. Meu Deus, o que é isso? E Jeová vem falar contigo. Esse sofrimento que tu passa é porque o teu galardão é grande. Ele vai falar para você, quando você subir no alto céu, Jesus vai te receber na porta, e Ele vai falar assim para você: servo fiel, no pouco foste fiel, no muito te colocarei, entra para o gozo do teu Pai. Leque para Oh, glória a Deus. Oh, glória, Pai.
experiência que eu tive com o Senhor me dava uma experiência sobre os últimos tempos. Eu creio que muitos aqui verão a volta de Jesus. O Senhor tem me revelado através da sua palavra, através de sonhos, visões e revelação. O Senhor tem mostrado para mim que estamos no tempo do fim. Muitos estão achando que ainda estamos no princípio das dores. Jesus compara o princípio das dores como uma mulher que está grávida. Quando uma mulher está grávida, geralmente ela sente muitas contrações, ela sente muitas dores, a qual ela acredita que aquilo ali vai ser o fim dela. Mas logo ela percebe que ainda vai vir uma prova maior, que aquilo é só o princípio, é só a contração. O princípio das dores é isso, é só a contração, é só o início. E Jesus nos fala que isso é quando houver guerra, quando ouvirmos rumores de guerra, nação contra nação. Isso já vemos há muito tempo, já passamos o princípio das dores, começamos a entrar na hora do parto, que é a dor verdadeira, a grande tribulação. Marcos capítulo 13, versículo 7.